todos, sejam bem-vindos a mais uma vídeo aula, onde vamos dar continuidade na resolução de exame de matemática UP 2024. Paramos no exercício 25, onde diz que qual é o domínio da existência da função y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Eu vou dizer aqui, nesse exercício, que temos que prestar muita atenção numa coisa. Desculpa pela voz, é por causa da constipação. Então, o que acontece aqui? Nós temos esta condição, esta condição. O problema, nós sabemos que para o domínio da existência é que o denominador terá que ser diferente da solução que nós vamos encontrar, de modo que a expressão não seja nula. Por exemplo, aqui ficaria com x menos 1, diferente de 0. Esse senhor aqui é negativo, para ficar positivo, então o x terá que ser diferente do que? De 1. Por quê? Porque se eu for substituir aqui, por exemplo, por 1, terei 1 menos 1. Ou seja, se eu for substituir aqui por 1, terei 1 menos 1, terei 0, 1 sobre 0, essa expressão que não vai existir. Então, nessa primeira condição é que o domínio da existência ia pertencer a R, mas tem que ser diferente do que de 1. Só que também temos uma coisa muito interessante. É que nesta condição em que nós temos raiz de 1 menos x ao quadrado, se nós formos aplicar esta condição aqui, analisarmos, nós vamos encontrar que teremos raiz de 1 menos x ao quadrado, tem que ser maior ou igual a 0. Eu posso levar isso aqui ao quadrado, também ao quadrado, para conseguir eliminar a raiz. Então aqui fica 1 menos x ao quadrado, terá que ser maior ou igual a 0. Isto aqui é positivo, para ficar negativo. Então, menos x ao quadrado terá que ser maior ou igual a menos 1. Então, multiplicando aqui por menos 1, por nossa variável tem que ser negativo, ficamos com x ao quadrado menor ou igual ao que? A 1. Só que vamos analisar uma coisa muito importante. Se são todos os valores que sejam menores ou igual a 1, existe uma condição muito interessante. Por quê? Se eu for a colocar, por exemplo, aqui o 1, terei 1 menos 1, terei raiz quadrada de 0. Só que na minha solução, nesta solução diz que pertence a R, mas tem que ser diferente do que? Do 1. Se eu for qualquer valor aqui, que seja, ou seja, x será menor ou igual a mais ou menos 1 por cada raiz, né? Então, aqui, qualquer valor há de servir. Só que o problema é que minha solução também o valor de A, uma vez que é negativa, então nós teremos uma parábola virada para baixo. Então, se nós temos uma parábola virada para baixo, tenho aqui o ponto menos 1, tenho o ponto 1. Em questões de análise, nós podemos ver uma coisa. A solução estará tipo dentro este intervalo e este intervalo aqui neste ponto. Então, aqui teremos um intervalo fechado de menos 1 e aqui até 1. Só que uma vez que o R tem que ser diferente de 1 por causa desta condição, aqui teremos um intervalo aberto. Por isso eu coloco o intervalo fechado para dizer que a minha solução é de menos 1 e 1. Então, se eu coloco, por exemplo, aqui o 1, a minha expressão de domínio de existência não vai existir. Por que aqui o intervalo tem que ser o quê? Aberto. Então, o x pertence ao intervalo fechado de menos 1 até 1, intervalo aberto. Daí ficamos com a alternativa A. 26. Se f e g são funções reais dados por f de x igual a 3x mais 1 e g de x igual a log na base 2 de x mais 1 menos 5, qual é o valor da expressão FOG de 0? Então, essas expressões aqui não são muito difíceis. Por quê? Trata-se de umas funções compostas. Em que eu tenho aqui o f de x, que é 3x mais 1, e o g de x é log na base 2 de x mais 1 menos o 5. Então, se aqui querem o FOG de 0, nós temos que ter a expressão do FOG e no lugar de x, no final vamos substituir por 0. Só que primeiro, uma das coisas que devem prestar atenção é que se querem o FOG de 0, primeiro nós temos que observar aqui, eu sempre digo, uma das coisas muito importantes é que se vocês forem perceber, nós temos o f, depois temos o que? O g. Então, primeiro significa que nós vamos colocar a expressão do que? De f, que é 3
aqui, uma vez que é fog, será 3x mais 1. Então, isto aqui é como se fosse o quê? Qual é a segunda expressão? É g. Então, no lugar de x, terei que substituir pela mesma expressão do que é de g de x. Então, pode ser escrito também assim, posso 3 vezes o g de x mais 1. Então, no lugar de x, eu tenho que substituir para a expressão do que é de g de x. Então, logo aqui, eu posso dizer que fico com 3 vezes log na base 2 de x mais 1 menos o 5, né? Mais o 1. Logo, vou dizer que essa aqui é a expressão do fog. Só que aqui no x estão a dizer que é 0. Então, no lugar onde eu tenho x, eu tenho que colocar o 0. Então, fico com 3 vezes log na base 2 de 0 mais 1 menos o 5 mais o 1. Então, é 0 mais 1 dá 1. E nós sabemos que quando o logaritmo, qualquer base, mas quando aqui for 1, nós sabemos que isto aqui é 0. Daí fico com 3 vezes menos o 5 mais o 1. 3 vezes menos 5 dá menos o 15 mais 1 será igual a menos 14. Então, logo aqui ficamos com a alternativa D de Deus. Passamos para o exercício 27, onde diz que considera a função do termo geral, o n igual a 6n menos 1 sobre n mais 5. Qual é a ordem do termo 5? Então, querem saber o número de ordem do termo 5. Se nós formos a perceber aqui, o número de ordem do termo 5 significa que o n igual a 5. Nós temos que achar o valor do quê? Do n. O n representa o valor do quê? Da ordem. Então, com isso, está-me a dizer que eu tenho aqui o n que é igual a 6n menos 1 sobre n mais 5. Então, eu posso dizer que fica 5 que será igual a 6n menos 1 sobre n mais o 5. Divisão, passo para cá, passo a multiplicar. Eu fico com 6n menos 1 que será igual a 5 vezes n mais o 5. Então, aqui fico com 6n menos 1 que será igual a 5 vezes n, fico com 5n, 5 vezes 5 dá 25. Então, isto aqui é positivo, para a fica negativo, negativo para a fica positivo. Fico com 6n menos 5n será igual a 25 mais 1. 6n menos 5n dá n, que será igual a 26. Então, isto aqui será igual a 26. Daí que ficamos com a alternativa B. Passamos para o exercício 28. Também é muito simples. Diz que numa progressão aritmética sabe-se que o 5 é igual a 10 e o 8 é igual a 16. Qual é a razão? Mas trata-se de uma progressão aritmética. Uma vez que é uma progressão aritmética, significa que trata-se do PA. Dizem que o valor de U5 é igual a 10 e U8 é igual a 16. Quer a razão? A razão mesmo pode dizer que é a diferença. Quando quer uma das coisas, por exemplo, dão o 5, o 8 ou qualquer tipo de expressão da ordem do termo, essas coisas e tais, a ideia você coloca a expressão do termo geral. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a diferença. Que aqui colocaram o, né? Também podes colocar aqui a mesma coisa. O n é igual a U1 mais n menos 1 vezes a diferença. Eu gosto de colocar o A. Então, também aqui embaixo vou colocar a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a diferença. Então, sendo assim, aqui significa o quê? Que eu tenho o A5. Então, eu vou dizer A5 será igual a A1 mais, no lugar de n, vou substituir porque é por 5. Então, fico aqui com 5 menos 1 vezes d de diferença. E tenho A8. O A8 será igual a A1 mais 8 menos 1 vezes a diferença. Mas o que é A5? Nós temos que A5 igual ao que é 10. Então, aqui significa que fico com 10, que será igual a A1 mais 5 menos 1. Temos o 4 da diferença. O A8 é 16, que será igual a A1. Mas, uma vez que o n é 8, 8 menos 1, ficamos com 7, 7d. Daqui nós podemos isolar o seguinte. Esse número é positivo, passará a ficar negativo. Então, A1
será igual a 10 menos 4D. Então, no lugar de A1, nós substituímos por essa expressão. Aqui você pode usar qualquer método. Método de adição, método misto. Aqui eu estou a usar o método aqui de substituição. Então, aqui ficamos com 16 será igual a 10 menos 4D mais 7D. Positivo passou para lá, ficou negativo. Então, fico com 16 menos 10 será igual a menos 4D mais 7D. 16 menos 10, ficamos com 6, que será igual a menos 4 mais 7, isto aqui será 3D. Multiplicação, passa por cá, passa a dividir. Então, logo a diferença será igual a 6 dividido por 3, logo a diferença que será igual a 2. Este aqui é o resultado da razão. Se pedissem, por exemplo, a diferença e o A1, significa de que aqui eu não tenho D, e eu vou colocar o que é o 2, logo a ter o valor do que? De A1. Portanto, ficamos com a alternativa C. Para o exercício 29, diz que numa progressão geométrica, sabe-se que o 1 é igual a menos 1 e o n mais 1 é igual a 2 vezes o n. Qual a soma dos primeiros 10 termos dessa progressão geométrica? Então, aqui nós temos uma PG. PG difere-se do PA, porque o PG trata-se da razão, enquanto que PA trata-se da diferença. Por exemplo, se eu tenho 2, 4, 8, 6 e 8, eu posso verificar que isso aí trata-se de uma progressão aritmética. Por quê? Porque para eu ter a razão, que tem que ser a mesma, ou a diferença, vamos ter de 2, 2, 2, 2. Então, isto aqui trata-se de uma progressão geométrica. Então, também já vamos ver o que está acontecendo aqui. Tenho aqui o 1, que é igual a menos 1, e o n mais 1 será igual a 2 vezes o UN. Então, isso aqui é uma PG que nos pede a soma dos 10 primeiros termos, ou seja, o n igual a 10. Então, para tal, nós vamos verificar uma coisa. Quando o n for igual a 1, por exemplo, o 1 mais 1, que será igual a 2 vezes o 1. O 2 será igual, porque é 1 mais 1, 2 vezes o valor de o 1 é menos 1, menos o 1. Então, o 2 será igual a 2 vezes menos 1, ficamos com menos 2. Então, quando o n for igual a 3, terei o 3 mais 1, que será igual, ou seja, quando for igual a 2, por exemplo, terei o 2 mais 1, que será igual a 2 vezes o 2. Então, o 3 será igual, porque 2 mais 1 vai dar 3, a 2 vezes o 2 é menos o 2. Logo aqui o 3 será igual a menos o 4. Então, quando n for igual a 3, terei o 3 mais 1, que será igual a 2 vezes o 3. Então, o 3 mais 1, 4 será igual a 2 vezes, o valor do 3 é menos 4. Então, se é menos 4, aqui tenho menos 8. Então, a minha sucessão aqui é de menos 1, né? Menos 1, depois menos 2, depois menos 4, depois tenho menos 8. Então, uma vez que trata-se de uma progressão geométrica, não há necessidade de verificar se é uma PA ou PG. Então, aqui eu posso fazer o quê? Posso dizer que tenho menos 8 dividido por menos 4. Isto aqui vai ser igual a 2. A razão daqui é de 2. Depois posso ter menos o 4 por menos o 2, também vou ter 2. A razão daqui até aqui também é 2. Faço isto aqui, tenho menos 2 sobre menos 1 será igual a 2. A razão daqui é 2. Aqui, se você quer continuar, podes continuar com esta sucessão. Então, nós temos a razão que é igual a 2. Então, se a razão é maior que 1, a fórmula da soma é esta aqui. A1 vezes 1 menos a razão, n, sobre 1 menos a razão. Mas se a razão for menor que 1, nas condições do infinito, temos a soma que será igual a A1 sobre 1 menos a razão. Então, essa é a diferença das duas formas. Por exemplo, se eu tivesse calculado a razão e encontrar 1 sobre 2, eu usaria essa forma. Mas uma vez que a razão é maior que 1, temos 2, vamos usar essa forma. Então, logo aqui ficamos com a soma, será igual o A1
sempre o primeiro valor do termo, não importa se é uma progressão aritmética ou progressão geométrica. Então fico com menos 1 vezes 1 menos a razão, que é 2 elevado a 10, né? A soma dos 10 primeiros termos. Sobre 1 menos o 2. Então, a soma dos primeiros 10 termos será igual a menos 1 vezes. Aqui tem 1 menos 2 elevado a 10 dá, nós sabemos que dá 1024 todos. Sobre 1 menos 2, ficamos com menos 1. Simplifico isto. E aqui fico com 1 menos 1024. Isto aqui será igual a menos 1023. Então, logo aqui fico com a alternativa B. Passamos para o exercício 29. Onde também, desculpa, exercício 30. Onde que considera a função representada pela figura ao lado. Quais são as abscissas dos pontos em que a função não é derivável? Então, as abscissas dos pontos em que a função não é derivável seria exatamente a parte em que o gráfico começa a mudar, como se fosse a parte do ponto de inflexão, só que não é exatamente ponto de inflexão, né? Quando o gráfico muda de sentido. Se formos a perceber, nós temos aqui este ponto da abscissa, em que o gráfico, vindo de onde é que vem, depois começa a desviar. Então, nesse sentido em que o gráfico muda de sentido, neste ponto aqui não é derivável, ou seja, não é possível derivar neste ponto. Se formos a perceber, o gráfico também continua, só que chega também neste ponto em que o gráfico também toma uma outra medida. Logo também neste ponto aqui não é possível fazer o quê? A derivada do gráfico, porque é exatamente num ponto em que dá um valor de 1 para dar um valor de y. Também aqui dá um valor de x de menos 2, também para dar um certo valor de menos 2. Então são dois pontos. Temos o menos 2 e o ponto 1. Então logo aqui ficamos com a alternativa C. Por exercício 31, diz que qual é a derivada da função f de x igual a ln de raiz de x ao quadrado mais o 2. Não, derivada dessa função. Não é difícil, é muito simples, bônus. Então aqui ficamos com f de x será igual a ln de raiz de x ao quadrado mais o 2. Primeiro, temos que saber as propriedades. Para quem não sabe as propriedades, eu aconselho também vocês assistirem em vídeos sobre derivadas que eu gravei aí. É só procurar no canal, onde ver que é muito simples derivadas de acordo também com as propriedades. Só que aqui tenho ln e tenho raiz de x ao quadrado mais 2. Não, se eu tenho uma função f de a igual a ln de a, diz que a derivada desta função é igual a 1 sobre a vezes a derivada. Então, esta é a propriedade do logaritmo natural. Então, aqui fico com f derivada de x será igual a 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 2 vezes raiz de x ao quadrado mais 2, é tudo derivado. Então, aqui fico com f derivada de x será igual. Só que aqui eu encontro tipo um radical, ou seja, tem que derivar só aqui raiz de x ao quadrado mais o 2. Não, daqui... Então, a propriedade que nós podemos usar para este tipo de radical é só fixar uma coisa. Se eu tenho raiz de a, o radical que é c, isto aqui será igual a 1 sobre c, raiz de c, de a de c menos o 1, vezes a derivada. Então, vamos ter essa expressão. Então, onde o c há de ser tipo radical aqui neste ponto aqui. Se vocês forem a perceber aqui, significa de que o índice aqui neste ponto aqui é 2, porque é raiz quadrada. Então aqui primeiro, nós poderemos ficar aqui com o seguinte. Raiz quadrada de x ao quadrado mais o 2. Isto aqui será igual a 1 sobre o c para nós é 2, ficamos com 2 raiz quadrada, né? Podemos colocar o 2 de x ao quadrado mais 2 de 2 menos o 1 vezes x ao quadrado mais 2 derivada. 2 menos 1 é 2, ou é c menos 1. Então aqui fico com derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de uma constante é 0. Ficaria com sobre 2 raiz de x ao quadrado mais o 2. Temos essa expressão. Então significa que a derivada disto aqui dá isso. Então logo aqui ficamos com f derivada de x será igual a 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais o 2 vezes esta raiz vai nos dar 2x sobre 2 raiz quadrada de x ao quadrado mais o 2.
podemos ficar esse 2 com esse 2, porque está na multiplicação. Então, f derivada de x será igual a x sobre raiz de x mais 2 ao quadrado, porque a multiplicação desses 2 é como se eu tivesse raiz de a vezes raiz de a, que isto aqui será igual a raiz de a ao quadrado, simplifico e fico com a. Então, logo aqui vou simplificar esses 2, fico com f derivada de x será igual a x sobre x ao quadrado mais o 2. Logo temos esta derivada e que, se a gente for a observar nas alternativas, ficamos com a alternativa A. Passamos para um exercício 32, onde, que sendo f de x igual a 2 elevado a x menos 1 mais 3, uma função de R. Qual é a sua inversa, ou seja, a função inversa? Funções inversas. Uma vez que eu tenho um expoente para ver que já vai ser um logaritmo, somente observar isso também. Então, 2 elevado a x menos 1 mais o 3, coisas de criança, né? Então, é isso. Então, nós sabemos que nas funções o f de x é igual a y. Então, logo que fica com y igual a 2 elevado a x menos 1 mais o 3. Então, como é que trabalha uma função inversa? No lugar de x, vamos substituir por y, no lugar de y, vamos substituir por x. Esta aqui é a primeira condição. Então, aqui fica com x será igual a 2 elevado a y menos 1 mais o 3. Depois daqui teremos que isolar até achar a expressão do que é do y. Então, esse senhor aqui é positivo, para que fica negativo. Então, fico com x menos o 3 será igual a 2 elevado a y menos o 1. Então, aqui, observa uma coisa muito interessante. Quando a nossa variável é uma potência, ou seja, é um expoente que nós queremos determinar, tem que se recordar desta propriedade do logaritmo. Logaritmo na base a de b é igual ao que é a x, que é o logaritmado. Então, este a passa para que eleva o expoente, que é x. Então, fico com b igual a elevado a x. Se for a perceber, é a mesma similaridade. Então, logo posso colocar aqui o logaritmo, né? O b, que este b é x menos o 3. E a base que passou a elevar o x aqui é 2. Então, coloco 2 aqui, será igual a y menos 1. Por quê? Se eu levo isto aqui para cá, vai levar 2 elevado a y, ou seja, fica com 2 elevado a y menos 1. Tem essa condição que será igual a x menos o 3. Então, logo o significado tem isto. Só que aqui o sinal é negativo. Quando o sinal fica negativo, fica positivo. Então, y será igual a 1 mais logaritmo na base 2 de x menos o 3. Então, aqui nós temos esta condição. Uma vez trata-se de uma função inversa, aqui eu posso colocar o f de x, né? Que é igual ao logaritmo na base 2 de x menos 3 mais 1, não muda nada. E aqui coloco o sinal negativo logo para indicar que é uma função inversa. Também aqui fico com a alternativa logaritmo na base 2 de x menos 1 mais 3. Ficou a alternativa d de Deus. Então, já imaginaram, por exemplo, se uma função fosse esta aqui. F de x é igual a x menos 5 sobre x mais 2. Para esse tipo de caso também trata-se de outra maneira. Mas também é um procedimento mesmo. Primeiro, a função f de x, vamos substituir por y, será igual a x menos 5 sobre x mais 2. No lugar de x, substituindo por y, no lugar de y, substituindo por x. Eu fico com x, será igual a y menos 5 sobre y mais 2. Divide, passo para cá para simplificar. Então aqui ficaremos com x vezes y menos 2 será igual a x menos 5. Daí posso distribuir esse x. Fico com xy mais 2x será igual a x menos 5. Agrupando os termos, aqui nós temos o y, né? O x. Vamos agrupar os termos. O y é uma variável, passa para cá ficar negativo, isto aqui passa para cá também vai ficar negativo. Fico com xy menos y será igual a menos 5 menos 2x. Posso colocar em evidência os termos semelhantes. Y será igual a y, abre parênteses, x menos 1 será igual a menos 5 menos 2x. Multiplicação passa para cá para se dividir. Então, y será igual a menos 5 menos 2x sobre o x menos 1. Então, esta aqui será a nossa função composta desta função. Então, também viram que não é muito difícil, né? Então, é isso.
Passamos para o exercício 33. Limite bônus. Qual é o valor do limite de x quando tende para 2? De x menos 2 sobre raiz de x mais 2 menos 1. Primeiro, nós temos que substituir pela sua tendência para ver se o limite é indeterminado ou não. Quando a indeterminação for 0 sobre 0, significa que vamos aplicar a regra da derivada. Raiz de x mais 2 menos 2. Então aqui ficaremos com 2 menos 2 sobre raiz de 2 mais 2 menos 2. 2 menos 2 dá 0. Raiz quadrada de 4 dá 2. 2 menos 2 também dá 0. Então temos uma denominação de 0 sobre 0. Uma vez que a indeterminação é de 0 sobre 0, significa que vamos aplicar a regra de derivada. Temos limite de x quando tende para 2. Aqui, derivada de x é 1. Derivada de 2 é 0, então fica com 1. Raiz de x mais 2. Eu já sei que é 1 sobre 2 vezes raiz de x mais 2 vezes o x mais 2 derivada. Derivada de menos 2 também aqui vai ser 0. Logo, aqui fica com o limite de x quando tende para 2. Fico com 1. Derivada de x é 1. Derivada de 2 é 0. Eu fico com 1 sobre 2 raiz de x mais 2. Fração de uma fração. Isto aqui passa para cá para multiplicar. Então, logo, tenho 2 raiz quadrada de x mais 2. Daqui, fico com 2 vezes raiz. No lugar de x, vou colocar o 2. Então, 2 mais 2. Isso aqui será igual a 2 vezes raiz quadrada de 4, que será igual a 2 vezes 2. Isto aqui será igual a 4. Então, este exercício aqui era bônus. E aqui ficaremos com a alternativa A. Para 34, diz que qual é o valor do limite de x quando tende para infinito? De 5 mais 3x mais 7x ao cubo sobre 2x ao quadrado menos 3. A tendência aqui é de infinito. Nesse tipo de limites aqui, um dos segredos é quando você tem um limite em que a tendência é infinito, mas que tenha numerador e denominador, significa que a sua indeterminação é de infinito sobre infinito. Mas também podemos substituir aqui para nós verificarmos. Então, significou que isto aqui ficaremos com 5 mais 3 vezes o infinito mais 7 vezes o infinito ao cubo sobre 2 vezes o infinito ao quadrado menos 3. Daqui, nós ficaremos com o infinito sobre o infinito. Por quê? Porque 5 mais 3 vezes infinito mais 7 vezes infinito ao cubo vai dar infinito. 2 vezes infinito ao quadrado dá infinito. Menos 3 também vai dar infinito. Então, qual é a ideia aqui? A propriedade que é usada diz que tira o elemento de maior expoente no numerador e tira o elemento de maior expoente no denominador. Então aqui ficaremos com 7x ao cubo, que é o maior expoente, e no denominador ficaremos com 2x ao quadrado. Então daqui vamos simplificar isto com isso. Ficaremos com 7 vezes o x sobre o 2. Porque eu tenho x ao cubo, aqui tem x ao quadrado. Se eu simplifico aqui o x ao cubo, o x ao quadrado, vou ficar aqui correspondendo com x. Em outra partida, ficaremos com 7 vezes. Temos quanto x? Temos 3. Ou seja, o x será repetido 3 vezes. Ficamos com x vezes o x. Sobre 2. O x é repetido 2 vezes. X vezes o x. Simplifico. Aqui restamos o x. Então, logo aqui ficaremos com 7 vezes infinito sobre 2. Que isto aqui será igual ao quê? Ao infinito. Então, logo, aqui ficamos com a alternativa C. Para o exercício 35, temos o limite de x, qual é o valor do limite de x quando tende para 0, 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Então também aqui não é muito difícil, ou seja, não é muito puxado esse exercício. Para o exercício 35, ficaremos com o limite de x quando tende para 0. Temos aqui 1 menos cosseno de x sobre o x ao quadrado. Então ficamos com o limite de x quando tende para 0 de 1 menos o cosseno de 0 sobre 0 ao quadrado. Cosseno de 0, sabemos que na trigonometria aqui é 1. Ficamos com 1 menos 1 sobre 0, que isto aqui será igual a 0 sobre 0. Então, aqui vamos aplicar a regra da derivada. Nem porque a indeterminação aqui é de 0 sobre 0. Derivada de 1 é 0, derivada de cosseno é menos seno. Só que com esse menos vamos ficar com seno positivo. Derivada de x ao quadrado, ficamos com 2x. Uma propriedade básica é que se não tem um limite de x quando tende para 0 do seno de x sobre x, isto aqui automaticamente é igual a 1. Logo, eu tenho seno de x sobre x, que é igual a 1. Então, aqui fica 1 sobre 2.
Também poderá usar a regra de derivar também. Eu, uma vez que derivei uma vez, no caso de você não conhecer a propriedade, vou dizer limite de x quando tende para zero, seno de zero sobre 2 vezes o zero. Seno de zero é zero. Fico com zero sobre zero. Terá novamente que derivar este limite, em que a derivada de seno de x é o cosseno de x, derivada de 2x ficamos com 2. Então, aqui ficará com cosseno de 0 sobre 2, que isto aqui será igual a 1 sobre 2, fica da mesma coisa. Então, logo, aqui ficamos com a alternativa B. Considera a função f de x igual a 2x se o x e x for maior ou igual a 0, mais menor que 2. 1 e 1 menos x sobre x menos 2. Se o x for maior ou igual a 2, mais x menor ou igual a quê? A 4. Qual é o limite? Ou seja, qual é a afirmação correta? F de x é. Então, dizer que contínua em x igual a 2. Vamos lá verificar uma coisa. Para que uma função seja contínua, é necessário que os dois limites sejam iguais. Ou seja, numa função contínua, é necessário que o limite de x, quando tende a lateral pode ser direita, do f de x, tem que ser igual ao limite de x, quando tende para a lateral esquerda, do que? De uma função f de x ou g de x. Então, isto é uma função contínua quando esses aqui forem iguais. Então, aqui nós temos essas duas funções. Tem esta função de 2x tem a função de 1 menos o x sobre x menos o 2. Então, aqui fico com o limite de x. Quando tende para 2, também a função de 2x tem que ser igual ao limite de x, quando tende para 2, de 1 menos o x sobre o x menos o 2. Brincadeira de criança. É somente observar uma coisa. Às vezes que isso aqui vai ser diferente. Logo ao ver, cara. Fica com o limite de x quando tende para 2. Fica com 2 vezes 2. Será igual ao limite de x quando tende para 2. 1 menos o 2 sobre 2 menos o 2. Então, este limite aqui será 4, que será igual. 1 menos 2, então menos 1 sobre 0. Isto aqui vai ser igual a quê? Qualquer número sobre 0, infinito. Então, esses limites são diferentes. Logo, essa função aqui não é contínua. Então, se não é contínua, logo é descontínuo. Então, descartamos a alternativa A. Para B, diz que descontínuo na primeira espécie em x igual a 2. Ok, vamos lá verificar uma coisa. Se vocês forem a perceber, uma parte do limite deu 4, outra parte do limite deu infinito. Quando esta parte aqui, deste limite, quando tende para 2, de 2 vezes 2 deu 4. E essa outra parte do limite de x quando tende para 2, de 1 menos 2 sobre 2 menos 2 deu infinito. Significa que este limite aqui é da segunda espécie, ou seja, é um limite descontínuo da segunda espécie. Então, é não eliminável. Veja, por exemplo, aqui. É da primeira espécie, não. A primeira espécie é quando tu calculas dois limites laterais e não encontra pelo menos o infinito. Então, logo aqui, para a você está dizendo descontínuo eliminável em x igual a 2. Não é eliminável. Logo, descontínuo da segunda espécie em x igual a 2. Então, aqui consideramos aqui a alternativa D do que é de Deus. 37 diz que quais são as equações da assíntota vertical da função 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado menos o 4. Querem a assíntota vertical. Então, se quer a assíntota vertical, nos facilitaram uma coisa. Por quê? Porque é somente pegar o denominador e igualar o quê? A 0. Daí nós vamos encontrar o valor das assíntotas. Então, aqui fico com x ao quadrado menos o 4 será igual a 0. Negativo, só que fica positivo. Então, x ao quadrado será igual ao quê? A 4. X será igual a raiz quadrada de 4. Então, logo x será igual a mais ou menos o 2. Então, logo aqui ficamos com a alternativa D de Deus. Para o exercício 38, diz que em que intervalo da função a função f de x igual a x ao cubo menos 12x mais 4 é decrescente. Nem quero o intervalo em que essa função aqui seja decrescente. Então, para nós conseguirmos analisar isso aí, teremos que fazer a derivada desta função. No exercício 38, temos uma função f de x igual a x ao cubo menos 12x mais 4. Então, a primeira derivada dessa função será igual a 3x ao quadrado menos o 12. Então, logo, pegamos f derivada de x e igualamos a 0. Então, isto aqui, ficamos com 3x ao quadrado menos 12 será igual a 0. Negativo, passa para cá, fica positivo.
Então aqui estamos a dizer o quê? Temos o 3x ao quadrado será igual a 12. Esse senhor multiplica quando você é capaz de dividir. Então fico com x ao quadrado será igual a 12 dividido por 3. Então, x ao quadrado será igual a 4. E o x será igual a mais ou menos o 2. Por cada raiz quadrada do que é de 4. Então, mas quero um intervalo em que essa fração aqui seja decrescente. Para nós verificarmos se essa fração tipo é decrescente num dado ponto, muito simples. Nós temos o x, né? Temos o x, temos o f derivado de x, depois podemos encontrar o f do que é de x. Então, nesse intervalo, estamos a dizer o quê? Que nessas soluções temos o mais ou menos o 2, ou seja, o x é igual a menos 2, ou x será igual ao que? A 2. Então, tenho um intervalo aberto de menos infinito até menos 2, intervalo aberto. Depois aqui tenho meu ponto, menos 2. Depois tenho a interseção dos dois, de menos 2 e o 2. Depois também tenho o 2. Depois posso entrar no intervalo aberto, de 2 até mais infinito, intervalo aberto. As nossas funções, tenho f derivado de x, que é 3x ao quadrado menos o 12. E o f de x, ou seja, f de x normal é x ao cubo menos 12x mais 4. Na minha derivada, se eu for a substituir por qualquer valor que esteja nesse intervalo aqui, na minha função, vou ter valores positivos. Então, aqui todos os valores aqui são positivos. Então, se eu tenho valores positivos aqui, neste ponto, está tudo bem. Então, neste intervalo aqui, se esse valor aqui é positivo, se eu for substituir também aqui, nessa minha expressão, significa de que a função aqui é crescente, tipo neste intervalo. Então, teremos um lugar em que o ponto, a função aqui seja decrescente, né? Que estamos a analisar neste termo. Neste ponto aqui de menos 2, aqui terei o ponto 0. Então, para menos 2, aqui terei menos 2 ao cubo, menos 12, vezes menos o 2, mais o 4. Menos 8, mais 24, mais 4 usado aqui será positivo. Nem será um valor qualquer mais positivo. Só que neste intervalo de menos 2 até 2, a minha função, se eu for a escrever, por exemplo, aqui nessa parábola, neste intervalo, tenho parábola virada para cima, porque o valor é positivo. Então, aqui terei menos 2 e o 2. Então, para esta parte o domínio é positivo e para esta parte aqui o domínio é negativo. Então, deste ponto até este ponto aqui, a minha função é decrescente. Ou seja, tipo, a minha função aqui é decrescente. Neste intervalo de menos 2 até o 2. Se este intervalo aqui a minha função é decrescente, essa parte aqui já que me interessa. Por quê? Porque nessa outra parte aqui a minha função aqui será 0 e aqui terei um valor também negativo, qualquer negativo, porque é só somente substituir a função f de x por qualquer valor. Então aqui, neste intervalo, a minha função é decrescente. Então logo posso dizer o quê? Que a minha solução está neste intervalo aqui. Se quisesse um domínio da existência, esse era esse resultado. Mas uma vez estamos falando de uma função decrescente, significa que é neste intervalo. Para exercício 39, também, diz que um agricultor tem 200 metros de rede e deseja vedar um terreno retangular que está ao lado de um rio. O terreno deve ser vedado em 3 lados, pois o rio fará o limite do quarto lado. Considera-se o comprimento do terreno paralelo ao rio e L, a largura do terreno perpendicular ao rio. Qual deve ser as dimensões do terreno para que este tenha a área máxima possível? Então aqui nós temos apenas um dado, que dizem que é 200, né? Então temos o exercício 39, terreno, delimitação do rio, em que este terreno aqui será vedado 3 vezes. Então, se for depois de vedação 3 vezes, nós teremos que escrever isto aqui, né? Teremos aqui o comprimento e o lado. Nós sabemos que a área é igual ao comprimento vezes a largura. Só que uma das coisas que nós fomos a perceber é que dizem que este terreno será vedado, ou seja, vedado em 3 lados. Estamos a dizer que o terreno será vedado em 3 lados. Estamos a dizer o quê? Se eu terei 2 vezes o comprimento mais 3 lados, então do que da largura,
terás lados, que é o lado da parte da largura, que será igual tal de 200 metros. Então daqui nós podemos isolar o quê? Isto aqui passou a ficar negativo, isso aqui vai passar a dividir. Então fico com 2 vezes o comprimento será igual a 200 menos 3 vezes a largura. Multiplicação, passa para cá, passa a dividir. Então o comprimento será igual a 200 menos 3 vezes L sobre 2. Então significa que no lugar do comprimento eu posso voltar a minha expressão de área, vou substituir para essa minha expressão. Então a área será igual a 200 menos 3 vezes a largura sobre 2 vezes a largura. Então daqui eu posso dizer que a área será igual a 200 vezes a largura menos 3 vezes a largura ao quadrado sobre 2. Posso aplicar aqui a regra da derivada. Então, teria que ser derivada de A em relação ao comprimento, ou seja, em relação à largura. Se eu digo que a derivada da área é uma função da largura, fico aqui. Posso separar aqui com 2, menos 3, L ao quadrado, também sobre 2. Então, aqui ficou a derivada de A em relação à derivada da largura, será igual a derivada de 200 sobre 2L, fico com 200 sobre 2, menos 3 vezes o 2 sobre 2 vezes o L. Simplifico isto. Significa D de A, em relação a D de L, será igual a 0. D trata-se das derivadas. Então, fico com 200 sobre 2 menos 3L será igual a 0. Esse meu passará fica negativo, então fico com menos 3L será igual a 200 dividido por 2. Negativo. Simplificação de sinais negativos. Então, o 3 está a multiplicar. Quando multiplicar, passa a dividir. Então, L será igual a 200 dividido por 3 vezes o 2. L será igual a 200 dividido por 6. Então, logo aqui neste ponto, L será igual a 33,3. Então, uma vez já temos o lado, podemos calcular já o comprimento. Então, aqui ficamos com comprimento será igual a 200 menos 3 vezes 33,3 dividido por 2. O comprimento aqui será igual a 66,67. Então, nós temos esse resultado aqui. Serão os valores das dimensões. Eu terei de modo que sejam o máximo possível. Só que observando aqui nessas alternativas, uma alternativa que fará um pouquinho de lógica, em que o lado, uma vez 33, podemos considerar 50 e o comprimento 66 ponto tal, significa que podemos considerar 100. Então aqui ficaremos com a alternativa C. Passamos para o exercício 40, que é o último exercício, também que estava muito fácil, não estava muito difícil. Então aqui a alternativa C. Vamos para o exercício 40. Exercício 40, dizer que se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, partilhe o vídeo e também, eu sei que você Masa percebeu que esse exame aqui não estava muito difícil. Em que ponto o gráfico da função f de x igual a x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado mais 1 muda o sentido de concavidade? Significa que quando falo no sentido de que muda a concavidade, nós aqui estamos a falar de, temos que fazer duas derivadas, né? Temos que fazer duas derivadas, como se nós tivéssemos um ponto de inflexão. Então, a primeira derivada desta função terá que ser igual a 3x ao quadrado sobre 3 menos 2x. Quando vamos escalar 3 com 3, então a primeira derivada dessa função será igual a x ao quadrado menos 2x. Depois, vamos fazer a segunda derivada. Segunda derivada, ficamos com 2x menos o 2. Então, nesta segunda derivada, vamos igualar o que? A 0. Então, logo aqui ficamos com 2x menos 2 será igual a 0. Negativo para trocar fica positivo. Então, ficamos com 2x será igual a 2. E o x será igual a 2 sobre 2. Então, x terá que ser igual a quê? A 1. Então, temos o ponto em que x é igual a 1. Volto na minha expressão principal. Fico com f de 1 será igual a 1 ao cubo sobre 3 menos 1 ao quadrado mais 1. Então, f de 1 será igual a 1 sobre 3 menos 1 mais 1. Simetria, f de 1 será igual a 1 sobre 3. Então, a função muda de
concavidade no gráfico quando o x é 1 e o y é 1 sobre 3. Quer dizer que aqui ficamos com a alternativa A. Obrigado a todos, vos desejo um bom trabalho e muito obrigado. E que não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Qualquer dúvida, aí tem o meu contacto, podem ter sinal através do WhatsApp, pode me ajudar. Muito obrigado, até a próxima vídeo.